Fala pessoal, tudo bem? Dando um prosseguimento à nossa aula, vamos desenvolver a seção agora de principais funcionalidades, beleza? Essa é uma sessão aqui bem curtinha, tá? Então acredito que ela não vai ter aí por volta de 50 minutos, igual a primeira aula, né? Mas vamos lá. Antes de a gente começar, pessoal, é o seguinte. Essa sessão aqui ela vai ser o ponto de partida para as outras, tá? Porque se a gente analisar aqui, ó, nós temos aqui um H2, tá? Nós temos esse badge aqui, né? Nós temos esse texto aqui que é uma section description, né? Uma descrição da sessão. E se a gente for olhar aqui também é a mesma coisa, o mesmo estilo, são os mesmos estilos, tá? Então, uma vez estilizado aqui, as outras sessões vão ser muito mais fáceis da gente programar, tá? A gente não vai precisar a gente não vai precisar fazer CSS dessas, né? Obviamente, né, tem uma coisinha ou outra que a gente vai precisar fazer, mas vai ser muito mais fácil a partir de agora, tá bom? Então, por exemplo, aqui esses textos ó, de parágrafo, ó, eles são tudo do mesmo tamanho, tá? Esses aqui ó, são H3, ó. Então, a gente vai estilizar global e a página toda vai se beneficiar a partir disso, beleza? Então, vamos lá. Essa sessão aqui, nós vamos já dar um play nela aqui, ó. Eu já iniciei o nosso servidorzinho, tá? Vamos começar aqui, ó. Section principal. Vamos colocar só funcionalidades, tá? Funcionalidades, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui também, ó. Quero falar mais uma coisa para vocês, ó. Essa seção, ó, ela tá pegando de 1900 e 200, tá? Uma largura máxima de 1900 e 200. E todas as outras aqui dentro, ó, aqui, ó, elas têm 1280 também, ou seja, o grid, né, o container dessa aplicação, ela está num container máximo de 1280. O que isso quer dizer? Que as sessões dentro desse container nunca vão extrapolar isso, tá? Então ela fica sempre centralizada e com uma caixa máxima de 280. O que a gente pode fazer a partir dessa informação? Nós podemos vir aqui no CSS e criar já aqui globalmente, ó, uma classe chamada container. Vamos dar um idif de 90%, tá? Ou seja, ele vai pegar 90% do elemento pi e nunca vai passar de 1280 pixels, beleza? E o margem é zero alto, lembra, né? Zero, zero, alto ele tenta encaixar o elemento para o final, tá? Mas como ele também tem um alto do outro lado, ele centraliza o elemento, tá? Margem é zero. Quando é margem 2, quando a gente coloca duas propriedades aqui dentro do margem, o primeiro é sempre para cima e para baixo e o segundo é sempre para a esquerda e para a direita, tá? Daria para colocar mais para especificar cada uma das pontas, mas a gente só faz isso daqui, beleza? E aqui, então, no container, aqui, ó, no section e de funcionalidades, vamos ver mais uma coisinha aqui, ó. Essa seção, ela tá pegando a cor de fundo da página, tá? Então a gente pode colocar o container aqui, ó, como uma classe direto, tá? Ó, para a gente poder justamente delimitar o conteúdo dela, tá bom? A gente poderia fazer esse max UIDIF de 90% e o max UIDIF estilizando o ID funcionalidades, né? Só que a gente teria que fazer para outra seção também, teria que usar o ID da outra seção que a gente fosse fazer aqui embaixo, colocar o IDIF 90% e o max UIDIF de 1280. Então a gente cria uma classe justamente porque a gente vai reaproveitar ela em outras sessões, tá? E claro, é menos CSS que a gente escreve também. Beleza? Então vamos lá, vamos ver qual que é a estrutura que a gente tem aqui da página. Né? Nós temos aqui um título, tá? Esse meio que esse subtítulo aqui, né? Que complementa aqui o título. Temos uma seção de descrição, tá? E três cards aqui, ó, tá? E cada um tem um título também, um ícone e uma descrição, beleza? Então vamos lá. Aqui na seção, pessoal, nós vamos criar um H2 chamado Section Title, tá? E aí, qual que é o texto, né? Gestão financeira, entende sua rotina. Eu vou aumentar tudo aqui só para a gente ficar maiorzinho aqui a tela, beleza? E aqui embaixo nós vamos criar um P chamado Section Description, que vai ser justamente esse texto aqui, ó. Section Description.
E embaixo nós temos um card, né, 3 cards, e aí o que a gente tem que fazer? Vamos colocar assim, ó. Cards, e aí outra é card item, tá? Opa, card item. Dentro do card item nós temos aqui um ícone, né? Eu já separei esses ícones aqui dentro da pastinha, tá? Então eu vou colocar aqui uma tag img, tá? Assets, img, funcionalidade, o primeiro é o voz, tá? Então, texto alternativo aqui de funcionalidade de voz. Beleza. Não vou colocar ainda nenhum atributo de otimização, tá? O loading, beleza? E nem o decode aqui ainda, depois eu vou explicar. Depois a gente vai passar isso naquela próxima aula. Aqui nós temos um texto, tá? Um H3, que pode ser aqui, ó, card title. Esse aqui é voz inteligente, né? E depois tem um parágrafo lá chamado card, vou colocar card text, tá? Card text. Beleza. Então vamos pegar essa mesma estrutura aqui, ó. Vamos duplicar aqui, ó. Vamos triplicar, né? Na verdade, duplicar, que já tinha uma aqui, né? Já tinha uma aqui. Então vamos lá. Scanner. Aqui é o ícone recibos. Scanner de OCB. Aqui. E vamos fazer assim, copiar esse aqui que a gente escreve. Do banco e aqui a gente coloca aqui, tá? Diminuir só um pouquinho aqui, senão vai ficar muito grande na tela. E aqui é importação. Vamos dar uma olhadinha aqui na página, como tá ficando, ó. Beleza, ele ficou tudo grudado aqui, ó. Não tem problema, já vou explicar, tá? Então, beleza. Tá tudo certinho aqui. Por que ele ficou grudado aqui, pessoal? Porque lembra, nessa seção aqui, na Thumb Wrapper, nós demos um margin bottom negativo, tá? Então, o margin bottom negativo, ele mantém o elemento dele aqui, ó, que é esse elemento que estava envolvendo tudo, só que ele joga o elemento dele para fora, tá? Só que ele joga o elemento para fora, esse espaço que ele ocupa aqui em tela, ó, não é ocupado pelo DOM, tá? Que é o Document Object Model. Se a gente vier aqui, ó, a seção fica aqui, a seção funcionalidades está ali, logo ali embaixo, ó. Esse elemento ele toma uma parte da tela, só que, por exemplo, essa próxima seção que veio aqui de funcionalidades, ela não entende que tem que começar aqui embaixo. Porque na prática mesmo, ó, na real, ele está terminando aqui, ó, a Hero, ó. Está terminando de fato aqui. Então o que a gente tem que fazer? Tem que dar uma margem aqui, né? Então, beleza. Vamos aqui no CSS já começar a seção de funcionalidades, tá? Principais funcionalidades. E a gente fala com ela. Funcionalidades. Vamos dar uma margem top de, acho que 30 rem. Vamos ver. Não, ficou muito grudado ainda. Vamos dar 40, que aí já dá de boa já. Beleza? Então vamos lá. Funcionalidades eu quero colocar o seguinte, um display flex e um flex direction de column, tá? E align items center, tá? Para ele centralizar todos os elementos aqui. Então ele ficou centralizado, o título ficou centralizado e o texto aqui de baixo ficou centralizado. Beleza? Aqui, pessoal, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui globais, daqui a pouco já subo esse comentário e o CSS daqui. Vamos utilizar o section title. Por que eu não vou colocar aqui embaixo de principais funcionalidades? Aqui é só uma organização minha, tá, pessoal? Não tem problema onde que vocês colocam a classe, tá? Porque o section title a gente vai reaproveitar nas outras sessões, né? Então ele é meio que um estilo global. Então vamos ver aqui, ó. Ele tem aqui, ó, 56 pixels, né? Então vai ser 5.6 rem, menos 2 pixels de ladder spacing
E o font weight, né, é o peso, ele vai ser o medium, que é o 500, tá? Então vamos lá. Font size 5.6 rem, font weight 500, ladder space menos 2 pixels, color dele vai ser o black, né, ó, black, e o text align center, tá? Beleza, já ficando perfeitinho. E esse título aqui, ele tem um max width de 672, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, um max width de 672. Para ele quebrar ele, né, ó. E ele tem um line height também, até esqueci, ó, que é a altura da linha de 1.1, para ele ficar mais grudadinho aqui na altura da linha, tá vendo? Ó? Se a gente for olhar aqui também, ó, ele tá aqui, ó, 110%, que equivale a 1.1. Aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, ó, principais funcionalidades. A gente vai colocar, pessoal, isso daqui dentro do section title, tá? Por quê? Porque esse badge aqui, esse texto, tá? Ele tá relativo, perdão, ele tá numa posição absoluta sobre o título, tá? Então o que a gente tem que fazer? No section title, nós vamos colocar aqui um position relative, tá? Eu tenho uma aula, pessoal, especificamente sobre Position CSS. Eu recomendo vocês darem uma olhada, tá? Para vocês aprenderem o que é Position Relative, o que é Static, o que é o Stick, o que é o Fixed, beleza? Então vamos lá. E aí vamos voltar aqui só aqui no CSS, ó, vamos só copiar isso daqui. Vamos voltar aqui no HTML. Aqui dentro do Section Title, ó, vamos só quebrar aqui uma linha dele, ó. Vamos colocar um span com o texto, tá? Principais funcionalidades. Se a gente for olhar aqui agora, ó, ele ficou aqui gigante. Não tem problema, tá? Vamos fazer o seguinte agora, vamos ver qual que é aqui, ó. Vamos só fazer isso daqui, ó, só para vocês verem em tempo real ele se formando ali, ó. Então vamos vir aqui. Section Title, então, Section Title Span. Vamos colocar um font size, ali ele está de 14 pixels, então ele já ficou ali 14 pixels. Vamos voltar o ladder spacing para 0, tá? Se eu não me engano, o ladder space aqui ele é até um pouco maior, né? Não, é 0, é 0, 0, tá? Por quê? Senão, se a gente não voltasse para 0, ele ia ficar com menos 2 aqui, tá? Ia ficar tudo grudado. Vamos colocar um background da cor da marca, né? Brand color, que é var, né? De variable. Um padding de 4px e 12px. Um border radius de 200, só para ele arredondar. E vamos colocar um position absolute e um top menos 40 e um left menos 40, só para ele ir lá para o finalzinho, lá para o cantinho, né? E ele tem que dar um transform nele, né? Rotate, acho que de menos 45 degrees, né? Um ângulo de 45. Opa, nossa, foi muito. Acho que 15 nesse caso. Eu acho que ele está muito longe também, então acho que aqui é 30, ó. Beleza, ó. Perfeitinho, né? Eu não estou me preocupando, pessoal, em fazer pixel perfect. A pixel perfect é exatamente igualzinho, tá? Tá vendo que tá um pouquinho mais separado? Eu não vou me atentar muito a isso, tá? Se vocês quiserem fazer pixel perfect, até uma lição que eu deixo para vocês aí, tá? Fazer minuciosamente, se vocês quiserem, beleza? Aí é questão de ajustes mesmo. Vocês vão ter que pegar o Figma, inspecionar, olhar tamanho por tamanho, direitinho, tá? Aqui eu basicamente eu já sei quanto que tem mais ou menos, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Nós fizemos o section title span, vamos fazer o section description, tá? Só que o section description, pessoal, é o seguinte. Lembra que eu falei, né, que esses estilos aqui, ó, esse e esse daqui é o mesmo tamanho,
Esse daqui é o mesmo tamanho que esse daqui, ó, que esse título daqui é o mesmo tamanho que esse título daqui. Então já vamos fazer aqui, ó, uns estilos globais, ó. Vamos fazer lá aqui por enquanto aqui mesmo, ó. Cadê? Tinha aqui, é aqui mesmo, em global, ó. Vamos falar com o P, todos os P's da página. Vamos falar que ele vai ter um font size de 18 pixels, tá? Então ele já colocou aqui 18 pixels. Vamos falar que ele tem uma color, tá? Que é aquela cor cinza. Ele já ficou naquela corzinha lá. Aí agora, pessoal, no Section Description a gente coloca um Text Align Center e um Max Width de 860. Deixa eu ver quanto que tá aqui, ó. Tá 650 também. Já ficou em duas linhas. Aqui, 700. Beleza. Não, 700 não. Beleza. Aí agora, pessoal, é o seguinte, ó. Tá muito grudado os textos, né? Funcionalidades, ó. Vamos colocar um gap, né? Vamos colocar 2.4 rem. Acho que vai ficar muito... Deixa eu ver quanto que tá aqui. Aqui tá 16, aqui depois tá 60. Então vamos fazer o seguinte. Vamos manter ele 16, tá? Aí agora, em funcionalidades cards, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um display flex também, tá? Ele vai ficar um do lado do outro. Ele vai, vamos colocar aqui vamos colocar aqui um align item, caceta, align item center, tá? Só para centralizar os elementos aqui. E em funcionalidades, vamos falar diretamente com o card item. Nós também vamos colocar um display flex, um flex direction column, para ficar um abaixo do outro aqui dentro, ó. E vamos falar com a Line Item Center também, tá? Para ele centralizar todo mundo aqui, ó. Vamos só inspecionar aqui, só para ver o que deu aqui. Funcionalidades, card item. Eu acho que eu não... Acho que eu fiz alguma coisa errada. Funcionalidades, card item. Beleza, ele centralizou. Aí aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos fazer mais uma sessão aqui, ó, mais um texto. Se a gente for olhar aqui, ó, os H3, né, basicamente da página, eles vão ter 2.4 rem, tá? Então já vamos colocar diretamente no H3, né, porque daí todos os H3 da página que a gente vai utilizar aqui, ó, já vai automaticamente se preencher, tá? E aqui, cadê? Funcionalidades, card, text, vamos colocar um text align center, tá? Só para ele centralizar. No funcionalidades card items também vamos colocar um gap de 16 pixels nos elementos. E nos cards vamos dar um margem top de 16, 24, de 2.4 rem, tá? Só para ele desgrudar um pouco mais daqui. Na verdade ele tem 60, tá? Então aqui ele vai ter 4 rens, tá? Que daí ele compensa e fica 60 de acordo com o Figma aqui. Beleza, agora nós temos aqui. Opa. Vamos colocar ele aqui, ó. Com a borda stroke, né? A gente vê aqui no card item, ó. Border, um PX, solid. Trinta e dois pixels de border radio 3.2 rem. Aqui em card items, ó,
nós vamos fazer o seguinte. Aqui no card item ainda, ó, eles estão muito grudados na borda, né? Então a gente vai colocar um padding, que é o espaçamento interno de 2.4 rem, tá? Só para ele tirar, desgrudar. Vamos ver como que tá aqui, ó. Ele tá 40, dos lados 24 e 40. Então vamos colocar igualzinho, ó. Então o padding, ó, é 4.0 rem, que é cima e embaixo, e dos lados 2.4 rem, né, ó. E eles estão grudados um no outro, né? Aqui eles estão com 32 de gap, tá? Então aqui no gap a gente coloca um 3.2 rem. Beleza, já desgrudaram. E aí, por do gato que a gente tem aqui, né, ó, nós temos essa borda ali em cima. O que a gente pode fazer? Utilizar a mesma imagem que a gente utilizou de fundo aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa que a gente fez lá em cima, tá? Aqui em cards, nós fazemos o seguinte, na verdade. Eu vou colocar aqui, ó, background. Não, na verdade, eu não vou poder utilizar o background. Vou até mostrar para vocês. O background, URL, tá? Assets, ING. Cadê era o pattern aqui, né? Pattern, background. Vamos vir aqui para a página, ó. Senão ele vai colocar em tudo, né? Mas, na verdade, a gente pode até utilizar ele assim. Quer ver, ó? Vamos fazer o seguinte, ó. Background. Size cover. Background repeat. No repeat, tá? Ah, do live code aqui, né? Que ele, toda vez que salva aqui, ele volta pro topo, tá? Aí que a gente vai fazer. Opa, aqui eu coloquei errado, não é no cards, é cada um dos cards, tá? Então aqui no card item, ó. Então ele tava pegando em tudo, né? Ó. Olha, até que ficou bonito o card assim, né? Mas não é isso que a gente quer, vamos fazer igual o Figma, tá? O que a gente pode fazer aqui no caso, ó. Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Podemos até utilizar. Podemos utilizar o pseudo-elemento, tá? O after. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Funcionalidades. Card item. Aí aqui, ó, no card item, nós temos que colocar aqui um position relative também, tá? Porque o funcionalidades do before, o after que a gente vai utilizar o pseudo-elemento, que a gente vai criar aqui, ele precisa ter um content, e a gente vai colocar ele como position absoluto, tá? Para ele ficar absoluto sobre o próprio card, beleza? Então aqui um idif de, vamos colocar 100%, vamos colocar um height de 100%, só para vocês verem aqui uma coisa, tá? E aqui um top 0 e um left 0. E um background, vou colocar um orange aqui, ó. Beleza, ele já ocupou ali tudo, né? É o que a gente vai fazer agora, ó. Aqui, ó, podemos colocar aqui um overflow reading, para ele só não expandir. E aí o que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui um background. Opa, background de novo não. Vou colocar aqui um branco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar uns 50%, só para vocês verem aqui, ó. Tá que raiva, hein, meu Deus do céu, esse negócio. Tá. Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Ó, aqui em top, né, que tá 0, nós vamos tentar colocar. Não, 4 rem, quanto que é aqui? Perdão. 12 pixels. Então vamos lá. 4 rem, gente. 12 rem.
E o IDIF ele vai ser, vamos dar um calc, 100% menos 2 pixels. Temos que dar um border radius aqui também de... Está 32 rem, eu não lembro agora, né? Está 32 rem. Deixa tudo branco. Aqui no left a gente pode dar um pixel aqui, ó. Daí ele fica aqui. E vamos só fazer uma coisinha aqui, ó. Em funcionalidades no total, só vamos dar um margem bottom aqui de... Pode ser 4 rem mesmo, só para não ficar grudado aqui, só para a gente poder ver aqui o finalzinho aqui, tá? Aí beleza, ficou tudo branco, né? Tem outras formas de fazer isso, tá, pessoal? Eu tô mostrando talvez a mais difícil para vocês aqui, mas depois eu posso até mostrar de outra forma também. Não tem problema. E aí, cara, de items, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó, funcionalidades agora, ó. Funcionalidades, card item. Tudo que tiver dentro de card items, a gente pode dar um z-index de 1 mesmo, ele já vai, ó. Ele joga tudo para frente, ó. E aí, o que a gente pode fazer aqui também, ó? Deixa eu só ver uma coisa. Tudo do mesmo tamanho, né? A gente pode fazer o seguinte, ó, em card items, ele vai ter um IDIF de 33%, que daí todos eles ficam com o mesmo tamanho. E cards, line items, a gente joga stretch, que daí perceba que antes, ó, eles estavam, esse aqui estava maior, né, ó, na questão da altura. O stretch faz o elemento ele ir de ponta a ponta, tá? Então, por exemplo, se esse daqui, que é o maior, né, que estava como maior, ele tivesse daqui pegando até aqui, tá? É porque ele vai tentar se crescer de acordo com as informações que tem dentro, tá? Então, esse texto aqui está fazendo o card aumentar de tamanho, de altura, né? Com aqui, ó, vamos voltar aqui para o center, ó, só para vocês darem uma olhada, tá? Com o center, ele vai tentar alinhar todos os cards, né? Centralizado, e aí vai manter a proporção do card, tá? A altura do card. Então ele parou aqui, ele não vai parar desse tamanho aqui. Se aqui tivesse mais textos aqui, esse card ia ficar numa altura gigante, mas esses aqui iam se manter. Com o stretch, o que ele faz? Ele pega os cards que estão menores e se adequam ao tamanho maior que ele encontrar. Como o maior é esse daqui, ele se adequa ao tamanho. Todos esses que estavam menores se adequam ao tamanho desse daqui, tá? Então, beleza. Ver se tem mais alguma coisinha pra gente fazer aqui. Vamos colocar no card item também aqui, ó, um flex 1, tá? Flex 1. E isso aqui, pessoal, nada mais é que são essas três propriedades aqui, ó. Flex basis, a base do elemento, ó. A base do elemento. Vou até mostrar aqui para vocês aqui, ó. Pera aí. Flex 1 e eu quero 200 pixels, ou seja, se a gente diminuir o tamanho da tela, ó. Perdão, aqui a gente tem que colocar também, ó, no elemento que definiu o
o flex, a gente tem que colocar um flex wrapper. Flex wrapper, tá, ó. E daí eles quebram. Aqui, pessoal, tá, no mobile tá tudo cagado ainda, porque a gente não organizou. Então, por isso que ele quebra, tá tudo quebrado aqui, ó. Mas a gente for olhar, tá vendo, ó? Card, ó. E automaticamente vai se preenchendo, ó. Como eu coloquei aqui que o flex, aqui, ó. Flex 1 quer dizer o seguinte, eu quero que o elemento ele sempre expanda o que ele máximo que ele conseguir. Aqui flex shrink é para ele... Aqui, ó, não, perdão, o primeiro é o flex basis, o segundo é o flex grow, né? Flex shrink, perdão, e não, perdão de novo. O primeiro é o flex grow, tá? Como que ele vai se expandir, se eu quero que ele expanda ou não, se ele tiver espaço. Aqui para ele diminuir, tá? Se tiver para ele diminuir, ele diminui. Eu quero que eu não quero. E o último é o flex basis, tá? Ou seja, esse elemento aqui, se eu colocar, por exemplo, 600, o que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu aqui, ó? O base determina o seguinte, que ele vai ter que ocupar uma base de 600 pixels. Se ele não conseguir, na mesma linha, ter 600 pixels, ele quebra, tá? Então, quando a gente coloca 200, como eu coloquei aqui, ó, e nesse layout aqui ele ficou um do lado do outro certinho, é porque esse container aqui, lembra? O container ele tem 1280. Esses três elementos aqui, eu estou dizendo que é o seguinte, eu quero que ele quebre só quando ele tiver menos de 200 pixels, ou seja, conforme a gente vai comprimindo a tela, se ele não tiver opção de colocar 200 pixels, de manter a proporção de 200 pixels, aí ele quebra uma linha, tá? Então, basicamente é isso. Pessoal, se ficou alguma dúvida dessa parte aqui, ó, é que eu sou um pouco enrolado para explicar, tá? Pode mandar aí nos comentários, ou pode me chamar também pessoalmente, que eu dou uma explicada nisso, tá? Mas essa sessão aqui também já está feita, tá? Então as próximas, como eu falei, elas já vão basicamente já vão ser mais fáceis da gente programar, tá bom? Então, até a próxima aula.